Faça do momento presente seu amigo, não seu inimigo. Faça do momento presente seu amigo, e então toda a sua vida começa a mudar, porque o que chamamos de futuro é apenas uma extensão de seu estado de consciência no momento presente. Normalmente, se você não está consciente de como a sua mente opera, e muitas pessoas ainda não estão, elas atribuem todas as fontes de seus problemas a algo externo a elas mesmas. Portanto, percebem que qualquer que seja a situação de vida delas, e toda situação de vida é, em algum grau, problemática, não existe uma situação de vida totalmente perfeita em que tudo esteja indo bem. Não importa o quanto você pratique o pensamento positivo, que é claro, é uma coisa maravilhosa de se fazer, no entanto, sempre haverá aspectos problemáticos em cada situação de vida. A vida sempre te desafia. Não importa em que estágio você esteja na vida, você enfrentará novos desafios. Mesmo se você for altamente consciente, ou, digamos, iluminado, até mesmo a pessoa iluminada ainda é desafiada por situações de vida. E isso é algo bom. Talvez possamos voltar a isso um pouco mais tarde. O início de um despertar para as pessoas fora do seu sofrimento é a realização de que a maior parte do sofrimento psicológico, porque é disso que estamos falando e não de uma dor de dente ou algo assim, surge das histórias que você conta a si mesmo em sua mente sobre as situações, sobre a sua vida ou sobre a sua situação de vida. Como um exercício prático ou para introduzir esses ensinamentos às pessoas, às vezes eu recomendo o seguinte: da próxima vez que você se encontrar em uma situação em que o sofrimento surgir, e sofrimento é um termo genérico, ele pode se manifestar de muitas formas. Em um extremo do espectro, o sofrimento pode ser apenas uma irritação, um incômodo com algo pequeno. No outro extremo, pode ser um desespero profundo, uma depressão profunda, tristeza intensa, ou formas extremas de ansiedade, pânico e assim por diante. Entre esses extremos, existe uma ampla gama de diferentes formas de sofrimento que surgem e que muitas vezes nem sequer são reconhecidas como sofrimento pelas pessoas. Você não está consciente de como a sua mente opera. Você nem mesmo sabe que está sofrendo. E nem sequer sabe que existe outra maneira de experimentar essa situação específica. Eu recomendo que da próxima vez que você ficar chateado com algo ou irritado, o que já é uma forma de sofrimento, uma forma menor de sofrimento, experimente o seguinte: vamos imaginar uma situação que acontece com frequência com as pessoas. Você está em uma fila, digamos que seja no aeroporto. O aeroporto é um lugar onde as pessoas muitas vezes experimentam um sofrimento psicológico, porque as coisas não acontecem como esperam, especialmente nos dias de hoje. Então você está em uma fila que não se move. Você vai ficando cada vez mais irritado e chateado, ou poderia ser em qualquer outro lugar. Você está esperando, mas nada acontece. Pode ser um engarrafamento, ou você está ao telefone e ninguém responde. Apenas uma mensagem automatizada diz: sua ligação é importante para nós, e o tempo de espera aproximado é de 45 minutos. E você se sente cada vez mais zangado, mais irritado. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Agora, eu recomendo a seguinte prática. Já que você está ali parado, esperando, você pode muito bem praticar. Pergunte a si mesmo: como eu experimentaria esta situação se eu não acrescentasse nenhuma interpretação ou pensamento a ela? Como eu experimentaria este momento se eu não acrescentasse nenhum pensamento a ele?
Se eu não o interpretasse de nenhuma maneira, se eu apenas permitisse que ele fosse como é, sem sobrecarregá-lo com esse peso de pensamentos. Vamos supor que você esteja em pé nessa fila e esteja muito irritado. Então pergunte: como eu experimentaria isso se eu não dissesse em minha mente que isso é ruim? Porque quando você diz isso é ruim, o próximo pensamento vem: minha vida é ruim. E então surge uma série de pensamentos negativos associados. Como eu experimentaria este momento sem acrescentar nenhum pensamento a ele? Simplesmente isso. Então você está ali parado. Isso traz a sua atenção para o momento presente. E assim sua atenção se move para o agora. Neste momento presente, você está ali. Você sente que está respirando. Você olha ao redor, percebe as pessoas se movendo. Seja qual for o papel em que você se encontre, você está expirando, percebendo, observando. E de repente você pode descobrir que, neste momento, na verdade, está livre de sofrimento. O sofrimento não surgiu. Ele não foi causado pela circunstância externa. Ele foi causado pela narrativa em sua mente sobre essa circunstância. Agora, sofrimento psicológico, infelicidade é outra palavra que podemos usar, é um termo genérico para qualquer forma de negatividade dentro de você. E então você começa a perceber que a maior parte disso surge de uma narrativa mental sobre uma situação ou sobre suas circunstâncias, mas não das circunstâncias em si. A partir daí, você começa a praticar. Toda vez que sente que alguma perturbação está surgindo, alguma forma de raiva, alguma forma de negatividade, você percebe a mente culpando pessoas e situações, dizendo: isso não deveria estar acontecendo, ou algo não está acontecendo, mas deveria estar acontecendo, ou eles deveriam fazer isso, ou não deveriam fazer aquilo. Todos os tipos de narrativas surgem em sua mente. Então, o despertar espiritual é você começar a estar ciente do que a sua mente está dizendo, das histórias que você está contando a si mesmo sobre as situações, mas também das histórias que você está contando a si mesmo sobre o que você chama de sua vida. Existem milhões de pessoas neste mundo que vivem com um senso de identidade muito doloroso. Elas percebem a própria vida como um fardo, vivem com esse peso e não percebem que esse peso, que chamam de vida, é na verdade uma narrativa que contam a si mesmas. Elas dizem: isso sou eu, todas as coisas que aconteceram comigo, as coisas terríveis do passado que as pessoas fizeram comigo, ou que as circunstâncias fizeram comigo, ou até mesmo as coisas ruins que eu fiz. Assim, você desenvolve uma identidade muito pesada e isso se torna o seu senso de si mesmo. As pessoas não percebem que isso é uma história que você está continuamente contando a si mesmo em sua mente. Mas você está tão identificado com a história que não existe fora dela. Você está preso dentro da história. E é isso que, em algumas tradições espirituais, é chamado de o eu. Buda chamou isso de o eu feito pela mente. E Buda disse que, no final, ele reconheceu que esse senso de si mesmo criado pela mente é, em última análise, uma espécie de ficção, uma ficção pela qual você vive. E então, quando você percebe que este é o caso, isso significa que, nesse ponto de realização, outra dimensão da consciência surgiu em você. Uma dimensão que não é a sua mente. Poderíamos chamar isso de consciência, ou poderíamos chamá-la de presença. Quando você percebe que simplesmente observar o que está acontecendo não faz parte da mente conceitual, aquela que funciona por meio de histórias, palavras e conceitos, você entra em uma dimensão diferente. Uma dimensão mais profunda, ou, se preferir, uma dimensão mais elevada da consciência. Eu costumo chamar isso de presença, mas outra boa palavra para isso é consciência. Consciência é a capacidade de saber o que a sua mente está fazendo.
E a coisa maravilhosa é que no início isso acontece apenas em vislumbres, momentos em que você se desvincula da mente e diz: "Ah, uau!". Então você tem instantes em que não está sofrendo, porque permite que este momento seja como é. E quem somos nós quando nos desvinculamos da nossa própria mente? Essa é uma pergunta muito boa. No início você estava identificado com a mente conceitual, a mente que cria histórias, e o seu senso de identidade era a história do eu. Meu passado, minhas memórias, minhas crenças, esse eu formado por todos os pensamentos acumulados no banco da mente. Pensamentos que dizem: isso aconteceu comigo, algo está errado comigo, por isso eu não sou bom o suficiente. Essa pessoa fez isso comigo. Agora, quando a consciência surge, o seu senso de quem você é começa a se deslocar. Ele deixa de estar alojado na mente conceitual, na voz na cabeça, e se move para um lugar mais profundo. Então você percebe que quem você é em sua essência é a própria consciência, e essa é uma realização incrível. Em outras palavras, essa é uma dimensão da consciência além do pensamento. Pensar é algo maravilhoso. O pensamento é uma ferramenta extremamente poderosa para criar. No entanto, se o pensamento é tudo o que temos e procuramos nossa identidade apenas na mente, isso se torna muito limitante. Quando o pensamento é usado como ferramenta, ele é poderoso, criativo e libertador. Mas quando o pensamento se torna autossuficiente, quando você está completamente identificado com esse fluxo de pensamentos que, para a maioria das pessoas, nunca para, então surge o sofrimento. Durante todo o dia, as pessoas estão falando consigo mesmas. Uma voz constante na cabeça. Às vezes dizem eu, às vezes dizem você. Você não deveria ter feito isso. E essa é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. É por isso que estamos aqui, experimentar essa mudança na consciência. No início, isso acontece em vislumbres, mas, pouco a pouco, cada vez mais, o seu senso de quem você é se estabelece no espaço da consciência. Presença significa que somos dois, por assim dizer. Por um lado, existe a identidade de forma. A forma física, o corpo. A primeira coisa com a qual as pessoas se identificam. Mas na realidade, não é o corpo físico, é a imagem mental do corpo. Uma imagem com a qual talvez estejamos satisfeitos, ou que pode ser fonte de orgulho, ou de vergonha, ou qualquer coisa entre esses extremos. Assim, as pessoas se identificam com meu corpo. Essa é a primeira identificação de forma. A próxima é a forma psicológica. As coisas com as quais me identifico. Meu passado. O passado constitui quem eu penso que sou, ou melhor, o condicionamento do passado. Começando na infância, a cultura em que você cresce, a família em que você cresce. Tudo isso se torna parte da sua identidade. Você tem uma forma, o que eu chamo de identidade de forma. E não importa o quão consciente você seja, você ainda terá um corpo físico, até que não tenha mais, e uma forma psicológica. Mas também existe uma identidade mais profunda do que isso. Isso é o despertar espiritual. Eu chamo isso de identidade essencial, sua essência. E a sua essência, se quisermos usar um termo, é consciência ou presença. Outro termo possível é a luz da própria consciência. Isso não é algo que possa ser entendido conceitualmente. Isso é algo a ser experimentado. Você só pode saber do que estou falando se experimentar agora, neste momento. Talvez num único momento que existe, entre dois pensamentos, por exemplo. Às vezes, um pensamento chega ao fim e o próximo ainda não surgiu. Você tem um intervalo de 5 segundos ou 10 segundos,
Isso é experiencial. Para perceber-se como consciência, a mente precisa, por breves instantes, se aquietar. Mas você ainda está lá. Agora vamos supor que você se desapegue de qualquer memória do seu passado. Você não precisa dela agora. Você não se lembra do seu nome, nem do seu passado, nem de nada. Você não está pensando no futuro, não está pensando em absolutamente nada, mas está consciente. Você está ciente das suas percepções sensoriais, sem interpretá-las, permitindo que sejam como são. Então pergunte a si mesmo: quem ou o que você é sem a história? Algumas pessoas têm medo disso. Estão tão apegadas à história que não conseguem deixá-la ir. Mas essa é uma prática maravilhosa. Muitas pessoas só deixam ir quando a história que chamam de vida se torna insuportavelmente dolorosa. Às vezes é preciso um colapso extremo, maduro, horrível, para que finalmente digam: essa história é antiga. Essa identidade não funciona mais para mim. E então deixam ir. Assumem algo novo. Isso é difícil, porque todos nós herdamos isso. Vem de milhares de anos de condicionamento coletivo da humanidade. Essa disfunção mental, outra palavra para isso é ego. No contexto espiritual, ego significa identificação completa com a mente, com os pensamentos, com a composição mental e emocional do eu. Isso é ego. E é tão profundamente enraizado que todo ser humano herda esse padrão. Por isso é tão difícil deixar ir. Algumas pessoas precisam de uma quantidade enorme de sofrimento, e mesmo assim, algumas não despertam. Vivem infelizes até morrer, ou morrem precocemente, porque o corpo não suporta mais a infelicidade constante. O corpo funciona de forma adequada, mas o estado mental interfere no seu funcionamento harmonioso. Assim, surgem as doenças relacionadas ao estresse. E ao mesmo tempo, é desafiador e maravilhoso perceber que existe um propósito mais profundo aqui, além de qualquer propósito pessoal. O propósito mais profundo é evoluir como ser consciente, ir além do ego, porque você é uma expressão da consciência universal, e a consciência universal está despertando através de você. Vivemos em um mundo em despertar. Gradualmente, as formas de vida, no nosso caso, a forma humana, começam a despertar para um nível mais elevado de consciência. E a essência aqui é perceber que existe essa possibilidade de viver em um estado diferente de consciência. Um estado em que você não está necessariamente sempre pensando, nem interpretando imediatamente tudo o que acontece. E se houver alguém assistindo ou ouvindo agora que esteja pensando: olha, quer saber? Eu estou sentindo essa dor psicológica de vez em quando, ou talvez de forma constante, e não consigo descobrir como me libertar desse lugar. Eu quero ter equilíbrio, eu quero ter harmonia. E é claro que desafios sempre existirão. O nosso caminho como seres humanos não é simples. À medida que crescemos, enfrentamos dificuldades. Mas muitas pessoas sentem que não conseguem encontrar um estado de paz e harmonia como base da vida. Não conseguem descobrir como chegar lá. Para mudar isso, um ponto de partida é o momento presente. O momento presente às vezes é chamado de portal para esse estado de consciência que chamamos de presença, ou simplesmente consciência. A mente egóica, como podemos chamá-la, não está realmente interessada no momento presente. Geralmente, ela tenta obscurecer o agora. Ela está interessada em algum outro momento imaginado, no passado, no futuro, na preocupação, na dúvida.
Assim, ela ignora o momento presente. A primeira realização é a importância absoluta do momento presente em sua vida. Essa é a base para tudo. O seu relacionamento com o momento presente determina como o futuro se desenrola. Aquilo que chamamos de futuro, que, aliás, nunca chega, porque quando chega, é novamente o presente. Portanto, a realização de que tudo o que você pode experienciar está intrinsecamente ligado ao momento presente, inseparável do momento presente, a sua vida inteira se desenrola no momento presente. Isso é tudo que sempre existe. Quando o passado aconteceu, ele aconteceu no momento presente. Não poderia ter acontecido em outro lugar. E quando você se lembra do passado, você se lembra de um momento presente. Quando o futuro chega, quando o amanhã chega, ele não será mais amanhã, será agora. Havia um pub britânico em Londres, onde vivi por muitos anos, que tinha um aviso no balcão dizendo: cerveja grátis amanhã. E claro, amanhã nunca chega, então o aviso é sempre verdadeiro. É engraçado. No dia seguinte, alguém diz: não, amanhã é o amanhã. Mas na verdade, o amanhã nunca chega. Claro que precisamos fazer planos. Em um nível prático, o futuro é indispensável. Precisamos dele para nos reunirmos aqui e conversarmos. Estipulamos um dia e uma hora para nos conectar. Portanto, em um nível prático, não podemos prescindir do futuro. Mas em um nível psicológico mais profundo, é importante perceber que o futuro, como tal, na verdade não existe. Porque tudo o que você pode experimentar, tudo o que você pode viver, é sempre o momento presente. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.